entregarem o sorteio de um smartwatch aqui que um de vós levará para casa. Boa noite, até já. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Rui Chantilal, eu vou fazer a apresentação dedicada ao tema da segurança da informação. Vou começar por me apresentar e por agradecer este convite ao Carlos Figueira e à Rumos para estar aqui hoje presente. Eu sou Managing Partner da Integrity, tenho cerca de 20 anos de experiência na área da segurança de informação. Tirei um mestrado na Universidade de Londres em segurança de informação também e sou diretor-geral da Integrity, empresa que se dedica no dia-a-dia a ajudar clientes a garantirem a maior segurança possível dentro do custo-benefício e reduzir risco. Antes da Integrity tive uma experiência enquanto numa empresa de IT Services. Antes disso estive enquanto Practice Manager de uma empresa de telecom e, curiosamente, no início dos anos 90, fui formador na Rumos, entidade que organiza este evento, aqui a convite do Carlos, na verdade. E isso faz-me sentir um pouco mais velho, na realidade. Vamos então começar por falar, e vou começar por um pequeno vídeo. From a ground station nestled in the mountains at Andover, Maine, a signal is sent to a speeding satellite. An historic feat that could reshape man's future. That satellite, of course, is the Telstar, 170 pounds of complex electronic equipment that receives signals beamed from Earth, magnifies them 10 billion times, and rebroadcasts them back to Earth. Pictures, telephone calls, telegraph messages, and computer data, all can be handled by the orbiting device. Na realidade, já passaram mais de 50 anos desde que o primeiro satélite foi lançado. O Telstar foi lançado em maio de 63 e foi, na verdade, quando se pôde realizar a primeira chamada telefónica intercontinental utilizando satélite. Hoje em dia, isto é uma realidade distinta, é uma realidade bastante longínqua do ponto de vista tecnológico, porque hoje em dia vivemos, de facto, num mundo completamente interligado. Hoje em dia, a forma como vivemos está completamente mudada e alterada de o que conhecíamos até há 10 anos atrás, há 20, há 30, quanto mais há 50. Hoje em dia nós executamos transações financeiras, realizamos compras, movemos-nos, alojamos-nos, viajamos, trabalhamos de forma completamente distinta do que fazíamos há alguns anos atrás. E isto é indubitável, a forma como vivemos hoje foi completamente impactada pela forma como a tecnologia evoluiu. E isso quer dizer muito e também é representativo da evolução dos próprios devices. Na verdade, estima-se que existam hoje em dia cerca de 1 bilhão e 500 milhões de computadores, mas isto é apenas o mesmo número do que o número de Androids e iPhones vendidos o ano passado. Portanto, isto representa que a componente mobile está a dar um grande boost. Hoje em dia nós temos muito mais poder computacional nas nossas mãos do que há 10 ou 20 anos atrás tínhamos numa secretária ou, em alguns casos, dentro dos próprios data centers. E, na verdade, estima-se que este número continua a crescer exponencialmente. E, portanto, na verdade, cada vez mais existirá mecanismos a tirar partido da tecnologia. Isto é normal e, dentro daquele gráfico, não estão só telefones ou computadores. Estão também, e já falámos hoje, muitas vezes, das coisas, a Internet of Things. E aquilo ali é apenas um kettle, não é para vos fazer lembrar que tem ali chá ou café, um coffee break ali fora. É porque este kettle não é um kettle qualquer. Este kettle é um iKettle. E é um iKettle porque pertence à família da Internet of Things. E o que ele permite fazer é, vocês quando estiverem quase a chegar a casa, podem ligá-lo para quando chegarem a casa terem o chá pronto. E, portanto, faz parte da nova dinâmica das apps e do Internet of Things. Mas este kettle tem um pequenino problema. É que este iKettle tem um problema de segurança de informação que, construindo um pacote específico, ele entrega-nos a password da rede Wi-Fi onde ele está. E porquê que isso acontece? Bom, porque alguém, quando o construiu, provavelmente era mais especialista na componente de aquecer a água, de fazer o chá, e não tanto na componente da tecnologia que suporta, neste caso, o stack de TCP/IP, e faz com que este iKettle tenha, de facto, um problema de segurança. E qual é o problema disso? Que problema é que tem? O problema que tem é que vocês, se instalarem um iKettle na vossa rede, poderão dar acesso a qualquer pessoa do exterior à vossa rede. Então imaginem que trabalham num banco
e inocentemente instalam um iKettle na cafetaria e dizem aos vossos colegas: usem este kettle para fazer chá. Bom, a verdade é que, inclusivamente, houve quem se deu ao trabalho de andar a passear pela cidade toda de Londres e fazer um mapa de onde é que estavam todos os iKettles da cidade. Sim, porque eles anunciam-se para a rua a dizer: eu estou aqui, podes aquecer o chá. Mas também eles anunciam a dizer: podes-me atacar, eu dou-te a password da minha rede. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, naturalmente, que a evolução traz sempre novos riscos. Pensem nisto. Quando nós andávamos de carroça, nós demorávamos dias a chegar de Lisboa ao Porto. E era um trabalho árduo, que requeria bastante esforço, de várias perspectivas. Quando surgiu o carro, nós passámos a ter muito mais eficiência e eficácia da perspectiva da nossa mobilidade. E foi, de facto, uma revolução na mobilidade. Mas esta revolução também trouxe problemas. Trouxe a sinistralidade automóvel, ativa e passiva. Trouxe os problemas ambientais associados. Nós temos que entender que nós não podemos fugir disso. Sempre que existe evolução, existem riscos associados. E esses riscos têm que ser, naturalmente, geridos. E hoje em dia, nestas sessões todas, nós temos necessariamente estado a falar de evolução. Evolução, evolução, evolução. E ali está um exemplo de uma evolução. E por causa destes problemas que a indústria automóvel visualizou, surgiram métodos de controlo para mitigar esses riscos. No caso da indústria automóvel, existe, por exemplo, a Euro NCAP, que o seu negócio é literalmente espetar os carros contra a parede, tem sensores lá dentro, por forma a verificar o impacto e cada pessoa saber qual é que é o risco que corre dentro do seu carro. E para que os fabricantes possam melhorar o que fazem. Portanto, qualquer um de vocês pode ir ao site do Euro NCAP, colocar o ano e o modelo do vosso carro e vão ver o risco para o passageiro e para o condutor. Na verdade, Bruce Schneier, que é um estratega bastante reconhecido na área da segurança de informação, diz: segurança é um processo, segurança não é um produto. Nós não podemos olhar para o mundo da segurança de informação como sendo uma pílula mágica, como sendo algo que tem uma solução, que é: ok, vou implementar a biometria, tenho o meu problema resolvido. Ok, vou implementar autenticação forte, tenho o meu problema resolvido. Ok, vou encriptar os dados. Não. Segurança não é um produto. Segurança é necessariamente um processo. E porquê? Porque naturalmente que as ameaças vão evoluir. A tecnologia também não vai parar de evoluir. E naturalmente as estratégias para abordar esses riscos também envolvem como uma natural consequência. Por exemplo, veja-se o caso dos Tesla, que hoje em dia têm self-driving, e um dos maiores fãs do Tesla morreu há cerca de 18 meses atrás, porque o Tesla dele não foi capaz de identificar que uma carrinha branca que se atravessou à sua frente porque a confundiu com o céu. Evolução, riscos a serem geridos. Na cine da segurança de informação, e quando se fala de hacking, as coisas também mudaram muito e evoluíram muito na abordagem. E nós estamos preocupados em nos defendermos. E se queremos, efetivamente, ter uma boa estratégia de abordagem para montarmos uma estratégia e uma cultura de segurança de informação, nós, antes de mais nada, temos que conhecer o perfil dos atacantes. Eu queria-vos explicar, quando eu comecei a trabalhar na indústria da segurança de informação, fazia-se muito o que se chama hacking for fun, hacking for sport. E o que aconteceria na altura era, se alguém conseguisse aceder ao Netflix e fosse buscar a próxima season do Orange is the New Black, provavelmente o que iria fazer era iria-se gabar junto dos amigos, ou das amigas, ou da namorada, e dizer: tenho aqui a nova season do Orange is Black. E o máximo que iria acontecer era pedirem: dá-me uma cópia, eu gostava de ver isso, etc. Mas hoje em dia não é isso que acontece. Hoje em dia o que acontece é aquilo, que é, contactam a Netflix e dizem: nós sabemos que esta série vale milhões, nós sabemos que vocês têm milhares de subscritores do Netflix à espera da série, ou me pagam o resgate, ou eu divulgo isto na internet. Portanto, deixou de se fazer, em muitos cenários, hacking for sport, passou a fazer-se hacking for profit. Na verdade, neste caso, nem sequer foi o Netflix o pirateado, foi uma empresa de pós-produção de áudio, sua parceira, que trabalhava o áudio, que naturalmente tinha lá as séries, e que, na verdade, não tinha tantos controles de segurança como a Netflix, porque a Netflix está nos focos do mundo, e esta empresa de pós-produção de áudio, que é uma parceira da Netflix, não está. E nós muitas vezes negligenciamos os nossos parceiros, mas na verdade os nossos parceiros são
parte integrante do nosso processo de processamento de dados ou de processo de negócio. No Hacking for Fun existe também uma prática que se chama-se Website Defacement. E o Website Defacement é quando se realiza graffiti na web, ou seja, ataca-se uma página web, geralmente não com o propósito de lucrar algo, mas com o propósito de marcar uma posição. E então altera-se o conteúdo ou a aparência visual deste site. E, por exemplo, há muitos anos atrás, a página da BMW foi alvo de web page defacement e ficou assim. E, portanto, a BMW certamente não ficou feliz, teve um impacto na sua imagem. Existem também imagens de um website defacement à Central Intelligence Agency. Eles, coitados, devem tentar apagar estas memórias o máximo possível, mas não se esqueçam que a internet não se esquece. E, portanto, eles também foram alvo. O Bo Skarinder era o diretor da agência na altura, já lá vão uns bons anos, na verdade. Mas o que é que mudou aqui? O que mudou é que hoje em dia o que se faz é isto, que é enviam um e-mail ao webmaster ou à pessoa responsável e dizem: eu conheço uma vulnerabilidade na tua página web e eu vou alterá-la. E já agora, eu deixo-te aí uma pequena prova, porque vou-te criar um pequeno fecheiro de texto na root da tua webpage, a dizer que eu estive aí. E se tu não pagares as bitcoins, eu altero-te a página web, de facto. E, portanto, a pessoa tem uma coisa, ou tem 24 horas para descobrir qual é a vulnerabilidade e corrigi-la, ou desliga o website, ou paga, ou sujeita-se. E, portanto, é o que há. São os cenários possíveis neste momento. E, portanto, passou-se de algo que era for sport para algo que é, efetivamente, for profit. E, portanto, é esta a mudança que nós observamos hoje em dia no contexto da segurança da informação. Quais é que são os Next Gen Challenges? Por exemplo, os registros médicos hoje em dia são mais valiosos do que os dados de cartão de crédito. E pergunto a vocês, mas porquê? O cartão de crédito dá acesso direto a dinheiro. Os registros médicos não. Pois. Só que os cartões de crédito estão cheios de controlos de segurança, de antifraude e outros mecanismos, como nós vimos em algumas sessões hoje em dia. E os dados médicos não. E o que é que eles fazem com os dados médicos? Podem acionar seguros fraudulentamente, podem cometer fraude fiscal ou podem acionar receitas por forma a lesar o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. E acontece noutros países, nomeadamente. E, portanto, é uma das indústrias que está hoje em dia sob alvo, é a área dos devices médicos, porque existem muitos devices médicos que são legacy e que os atacantes gostavam de tomar conta deles para depois, a seguir, pedirem, imaginem, um resgate para lhes dar de volta o controle ao sistema deles. Um dos ataques mais conhecidos nos últimos 3 anos foi o ataque do Ashley Madison, que é um site de infidelidade online, no qual as pessoas se inscrevem para se encontrarem com outras pessoas. E o que aconteceu ao site da Ashley Madison foi, ele foi atacado e alguém libertou online toda a base de dados de todas as pessoas que estavam inscritas neste website. Isto levou a centenas de, imaginem, divórcios e, nomeadamente, suicídios. Mas imaginem que a pessoa que teve acesso a esta informação, se ao invés de ter feito isto, se a pessoa tivesse optado por contactar cada um dos donos e pedir-lhe dinheiro por extorsão e dizer: eu vou divulgar a base de dados, se não me pagares eu não tiro o teu nome da lista. E, portanto, esta é a dinâmica que se começa a observar hoje em dia. Então, e uma escola? Por exemplo, há quem diga, isto é só uma escola. Que perigo é que tem isto da perspectiva de segurança de informação ao ser uma escola? Os alunos podem roubar os exames, podem alterar as notas, mas independentemente disso, não deixa de ser uma escola. É verdade, só que uma escola tem os dados dos números de telefone dos estudantes e tem o número de telefone dos pais, neste caso. E hoje em dia, se houvesse tempo, era simples de demonstrar, spoofing de SMS é uma coisa simples de fazer. E, portanto, imaginem alguém ter a base de dados de números de telefone de estudantes e os seus pais de uma escola inteira e mandar 1000 mensagens daquelas. O que é que nós faríamos se recebêssemos aquela mensagem? Qual é que é a percentagem de pessoas que vocês acham que iam pagar? Portanto, esta é a nova dinâmica de ataques que nós estamos a observar. E porquê que nós estamos a observar esta nova dinâmica? Nós estamos a observar esta dinâmica pelo seguinte.
é que, da perspectiva dos atacantes, também existe algo chamado ROI. Também existe um plano de Return on Investment. Ou seja, assim como nós temos Return on Investment nas perspectivas das abordagens que nós fazemos, nos investimentos que nós temos, os atacantes também têm o Return on Investment. E como é que eles calculam o Return on Investment? É o potencial benefício versus a complexidade e a probabilidade de conseguirem lá chegar. E o que acontece? Eu muitas vezes ouço clientes com quem falo a dizer: nós não somos um banco. E a resposta que eu lhes dou é: o atacante sabe que vocês não são um banco. O atacante sabe que o potencial retorno direto é mais reduzido, mas que o nível de controles implementados também é mais reduzido. E, portanto, eventualmente, o potencial retorno vezes a probabilidade de conseguir, que é maior, provavelmente compensa o atacante. E por isso é que hoje em dia os atacantes estão não só a incrementar a profundidade da complexidade dos ataques, mas também a transversalidade das indústrias, porque este tipo de ataques não se observavam, este tipo de ataques não se imaginavam. Quem eram os alvos há 20 anos atrás ou 15 é quem tinha o nosso dinheiro nas contas bancárias. Não eram os hospitais, não eram os donos dos dados clínicos, não eram as escolas. E isto, de facto, traz aqui uma nova dinâmica, porque se nós temos um cofre cheio com 1000 euros, com polícia armado, e temos ali outro com 100 euros que não tem ninguém, bom, mais vale tentar o de 100, porque a probabilidade de sucesso é maior do que ir ao de 1000 e levar um tiro. E, portanto, o mindset é o mesmo, é o ROI, mas da perspectiva do atacante. E não são só os SMS que são um problema, porque é tão fácil fazer spoofing de SMS como é fácil de fazer spoofing de uma chamada telefónica. Vocês podem receber uma chamada telefónica, aparecer-vos um número de telefone no ecrã, ou neste caso, a maioria dos telemóveis traduz esse número telefónico para o nome que está na agenda, porque se não traduzisse havia uma probabilidade de vocês perceberem que era spoofing, e já explico porquê, mas ele traduz para o nome da pessoa e não ser a pessoa que vocês estão a pensar. E vocês dizem: então e a voz? A voz é um dado biométrico brutal. Nós não conseguimos replicar a voz. Não conseguíamos, porque a Adobe agora está a preparar-se, eventualmente com muitos constrangimentos, para lançar um software que chama-se Adobe Voco, que o que faz é agarrar num padrão da vossa voz e depois vocês só têm que escrever e ele replica exatamente. Se alguém quiser ver um vídeo de demonstração, ele está disponível no YouTube. Naturalmente que a regulação, e há muitas indústrias que têm muito receio, estão a fazer muita pressão para não lançar. Eu estou inscrito para piloto e estou à espera para ver se consigo ter acesso para pelo menos testar. E, portanto, esta indústria, de facto, também tem revolução. Portanto, como veem, evolução. Deve ter uma série de práticas, sem dúvida. Mas, por outro lado, traz novos riscos que têm que ser geridos. A questão aqui não é quando, se vai acontecer. A questão é quando é que, de facto, vai acontecer. Quando é que isto se irá massificar ainda mais? E, portanto, o nosso mindset não pode ser se acontecer. O nosso mindset tem que ser estarmos prontos para o caso de facto acontecer. E estarmos prontos a qualquer momento e temos o mindset de é uma questão de quando, na realidade. Como é que a prática de segurança de informação tem evoluído? Nos anos 70, o conceito de segurança era apenas fiabilidade. É se isto é fiável ou não. Era a única coisa que importava. Depois, nos anos 80, começou-se a falar de privacidade e de confidencialidade, que é só deverá ter acesso aos dados quem de facto está autorizado a ter acesso a eles. Um pouco mais tarde, nos anos 80 e nos anos 90, começou-se a falar da confidencialidade, da integridade também e da disponibilidade da informação. A integridade é, de facto, se aqueles dados que ali estão, é de facto o que devia estar. Se alguém alterou os dados de forma maliciosa. E a disponibilidade é se de facto os dados estão disponíveis quando são precisos. Depois, já na década de 2000, começou-se a falar em não repúdio, que é eu consegui provar que foi aquela pessoa que executou de facto aquela transação. A responsabilização, a autenticidade foram temas mais recentes abordados na década de 2000 e hoje em dia estamos a falar de transparência, efetividade nos investimentos, auditabilidade e eficiência. E, portanto, a forma como a abrangência da segurança de informação tem evoluído tem, de facto, também crescido e, portanto, não é só a tecnologia que evolui. As abordagens de segurança de informação também têm estado a evoluir, naturalmente.
E existem aqui 3 gerações distintas e 3 formas de ver estas gerações da segurança de informação. Antes de 2005, a segurança de informação era quase segurança de perímetro. Ou seja, era um bocadinho como ter os guardas à porta a protegerem a entrada para dentro das instalações, para dentro das garagens, para dentro dos escritórios, o que vocês quisessem, neste caso para dentro das empresas. Depois de 2005, começou-se a trabalhar um pouco mais no conteúdo do que entra, não só fazer um filtro à porta, mas observar em tempo real o tráfego, observar em tempo real a atividade e tentar entender desvios padrões. E hoje em dia estamos a começar a tentar entrar na era da segurança cognitiva. A palavra cognitiva hoje em dia é utilizada aqui muitas vezes, mas garanto que nós não combinámos antes de usar esta palavra com tanta frequência. Mas a cognitiva tem a ver com o facto de tentar, de facto, replicar e pensar como um ser humano iria pensar. Se bem que, na minha opinião, isso nunca será 100% possível, naturalmente. Existirão sempre falsos positivos e falsos negativos e teremos que trabalhar sobre os falsos positivos e falsos negativos de forma a minimizar e aumentar a eficácia e eficiência. Eu não acredito na substituição total da possibilidade e da abrangência que a mente humana nos dá com este tipo de tecnologia, mas acredito nela como aditivo para as decisões que nós podemos tomar. E, portanto, nós, hoje em dia, também na segurança de informação, por forma a fazer face a estes problemas, estamos a entrar na geração da segurança cognitiva, na verdade, como próximos passos, para além de nós continuarmos a trabalhar no core da segurança de informação, no que eu digo e no que eu costumo chamar como bread and butter, nós temos que trabalhar também algumas áreas de forma um pouco mais consistentes nesta senda da segurança cognitiva. Uma das coisas que temos que começar a trabalhar é o Security by Design. E o que é o Security by Design? É quando nós estamos a abraçar um novo projeto dentro da nossa empresa, nós tipicamente avaliamos o custo-benefício, quem é que é o responsável, os tempos, a competitividade, o impacto que nos traz para o nosso negócio, a sua integração no contexto empresarial, mas também temos que avaliar a perspectiva da segurança. E não temos que necessariamente pensar se isto é seguro ou não. Não é essa a questão que temos que responder. O que temos que responder é como é que eu posso fazer isto de forma segura. Porque o papel da gestão da segurança de informação não é dizer que não, isso não é seguro. O papel da gestão da segurança de informação será dizer isto, para ser seguro, tem que ser feito desta forma. E deverá ser de raiz. Não sendo raiz, o potencial risco nunca será reduzido dramaticamente e, ao ser, e se for possível, o custo irá ser muitíssimo avultado. Depois, temos que trabalhar na organização. Temos que nos organizar. Nós não podemos ter zonas cinzentas nas organizações, no que toca à organização da segurança de informação. E sabem porquê? Porque os atacantes sabem que essas zonas cinzentas existem e eles vão exponencialmente aproveitar essas zonas cinzentas que não caem na terra de ninguém para tirarem o máximo partido para ele. E, portanto, as zonas cinzentas têm que ser o mais mitigadas possível. Devemos pensar fora da caixa, e quando eu digo pensar fora da caixa, um exercício simples que todas as organizações podem fazer é pensarem assim: ok, se eu quisesse atacar a minha empresa com o conhecimento que eu tenho, esquecendo as passwords, porque isso é óbvio, o que é que eu faria? E tentar mitigar todos esses caminhos, porque isso são fragilidades que vocês conhecem. E se vocês conhecem, um potencial atacante também poderá vir a conhecer. Naturalmente que a questão do custo-benefício deve ser sempre levada em consideração na abordagem à segurança. E a melhor forma de entender isto, o custo-benefício, eu quando estou a falar de consciencialização em segurança, eu costumo dar um exemplo que é, certamente que todos que estão aqui hoje valorizam imenso a segurança da sua casa, do seu lar, é o seu espaço, é o seu conforto, é o seu refúgio. Portanto, isso é indubitável. E também é indubitável, concordam comigo, que 10 fechaduras protegiam melhor a casa do que uma apenas. Então porquê é que ninguém tem 10? E 9? E 8? E 7? O custo-benefício de termos 10 fechaduras não compensa, porque não queremos andar com 10 fechaduras. Naturalmente que essa análise de custo-benefício também tem que ser feita ao abordarmos os riscos na nossa empresa, mas o pensamento crítico out of the box tem que existir. Nós não podemos hoje em dia pensar, temos ali uma impressora
que foi instalada há 8 anos, que deve correr um sistema operativo que eu nem sei qual é, mas que está a funcionar, deixa estar. Pois, mas foi essa impressora que parou, por exemplo, um banco em Portugal há uns anos atrás porque ficou infectado com o vírus e estava a espalhar o vírus na rede do banco e eles, eventualmente, nem saberiam que aquilo corria Windows na altura, por exemplo. E, portanto, temos que conhecer o nosso contexto e não podemos deixar estas pontas soltas e, naturalmente, as pessoas. As pessoas, o Bruno fez uma apresentação bastante energética e tocou no final na componente das pessoas e fico contente por ele ter amigos de bons clubes, do Benfica, neste caso. Mas ele falou particularmente das pessoas naquele vídeo que ele apresentou e, efetivamente, no contexto das pessoas, as empresas têm que trabalhar, não só as empresas, mas o governo e todos nós temos que começar a trabalhar na componente das pessoas de uma forma diferente. Bom, começando então por Security by Design. Sempre que eu vejo alguém a tentar meter patches de segurança num projeto que não foi pensado na segurança by design, faz-me lembrar estes carros que estão todos overtuned, que é, eles tentam ao máximo colocar os extras todos de forma disruptiva, digamos assim, e eu sei que é um bocado exagerado o exemplo, mas faz-me lembrar isto, porque se nós queremos fazer a coisa como deve ser, tem que vir de raiz, não pode ser a posteriori instalar este tipo de mecanismos. E o user? Bom, a maioria dos users, se vir esta mensagem, provavelmente carreguem OK, porque nós queremos é trabalhar, nós queremos é seguir em frente, nós não queremos problemas. Vocês sabem que no caso do vírus do WannaCry, que foi muito falado nas últimas 2 semanas, que depois de ele encriptar a informação, portanto, vocês como sabem o que o vírus WannaCry fez foi encriptar a informação que estava no computador das pessoas, colocar-lhe uma chave e depois pedir um resgate por essa chave. Fazendo uma analogia, é como se alguém entrasse em nossa casa, metesse todos os nossos documentos mais valiosos e as nossas fotografias dentro de um cofre, dentro da nossa casa, fechasse-o com uma chave e deixasse uma nota a dizer: queres o código? Paga-me. E fosse embora. E dizia: by the way, dentro de 7 dias o que está dentro desse cofre será destruído. Portanto, o ransomware é um pouco isto. Sabiam que no caso do WannaCry, depois dele apagar os dados, depois dele encriptar os dados, ele tinha que apagar um volume do Windows que permite que, com alguma probabilidade, se conseguisse recuperar. E então ele, inteligentemente, apaga também esse volume. Só que o Windows, como sabe que esse volume é um volume de backup, pergunta ao utilizador: tens a certeza que é para apagar este volume? Adivinhem o que é que os users disseram. Está ali a dizer delete. Não é? E, portanto, naturalmente que a componente dos users tem que ser trabalhada. E tem que ser trabalhada não só falando de programas de consciencialização ao nível das organizações, mas, por exemplo, no governo do Reino Unido, no metro, existem cartazes deste tipo, a consciencializar as pessoas para o perigo que a segurança de informação poderá representar para a sua empresa ou para a sua vida. Porquê? Porque hoje em dia é indissociável o mundo social, o mundo pessoal do mundo corporate. Nós usamos as mesmas ferramentas. As fronteiras praticamente desapareceram ou nem sequer existem. Portanto, tem que haver uma consciencialização de raiz. E quando eu digo now we are talking, tem a ver com isto, que é a Inglaterra, neste momento, começa-se a ensinar segurança de informação nas escolas aos meninos. E isto sim, isto faz sentido. Porque assim como o Bruno falava da terra, do ar, do mar, da água, a cibersegurança também está aqui. E, portanto, tem que ser cognitivamente. E cognitivamente é desde o início. E é aqui que se começa a trabalhar. O awareness das empresas certamente que vai ajudar. Mas os problemas, de facto, não vão desaparecer. E nós temos que os atacar na raiz, na root cause delas. E, portanto, nós temos que conseguir olhar para, de facto, o que interessa, não perder tempo com controlos que nós sabemos que não estão a funcionar e que estão lá só para compliance ver. E, portanto, ou os implementamos como deve ser, ou não devemos perder tempo com eles. E há uma outra coisa que a maioria das pessoas aqui trabalha com dados no contexto do BPM, e eu costumo perguntar muitas vezes e fico surpreendido pelas respostas, que é: imaginem que nós temos uma base de dados de clientes, e esta base de dados de clientes vale ouro para nós, para a nossa organização. O que a segurança de informação tipicamente faz, ou às áreas de negócio, é disponibilizar esta base de dados para ser utilizada em contexto de negócio. E a pergunta que eu faço é: vocês têm a noção do número de vezes médio que cada pessoa da equipa comercial acede à vossa base de dados por cliente por dia?
E vocês sabem detectar se o padrão se alterou? Ou seja, eu não estou a dizer que é um empregado que está a roubar a base de dados. Até pode ser. Mas ele pode ter sido enganado a dar uma password e eu estou a fazer download da vossa base de dados todas. Isto é o vosso ouro. Ele tem que ser monitorizado. E, portanto, existe muita tendência na segurança de informação de monitorizar as redes à procura de padrões de ataque. Mas e o nosso ouro? Ninguém está a olhar para ele. Ele tem que ser olhado. Nós temos que conhecer as métricas de querying, de acessos à informação relevante de negócio e temos que monitorizar. E se houver um utilizador que acedeu 7.000 vezes, quando a sua média são 150 por dia, algo tem que acontecer. E, portanto, nós temos que nos preparar para olhar para isto. Ok, e a questão é, então e agora? Os problemas vão abrandar? Na verdade, a resposta está no último slide, no último gráfico que eu vou apresentar. Que é, eu fiz há pouco uma analogia sobre a carroça e o carro, e não foi por acaso. Por exemplo, eu fui à procura de estatísticas e na Austrália eles têm uma estatística sobre a taxa de mortalidade associada à sinistralidade automóvel, desde 1910. E reparem naquele gráfico, o que acontece é, quando surgem os primeiros carros, dispara a sinistralidade e ela continua a evoluir até começarem a haver controlos regulatórios e controlos tecnológicos ao nível que começou a baixar. E sabem quando é que isto aconteceu? Só começou a baixar quando os controlos regulatórios e os controlos tecnológicos continuaram a implementar e a surgir, mas a evolução na indústria automóvel começou a estagnar relativamente. E agora vai haver um novo pool com as novas tecnologias que existem, que ainda não estão ali refletidas. E isto é o que se espera observar na indústria da segurança de informação. Só que com uma questão, é que nós ainda estamos a crescer e muito, nós ainda estamos a evoluir e muito. Portanto, é normal, é expectável que isto aconteça e é por causa disto que é importantíssimo nós estarmos conscientes destes riscos, e foi um dos papéis pelo qual eu estou aqui hoje, e abordarmos estes riscos de forma transversal e de forma cognitiva, por forma a conseguirmos conhecê-los e geri-los da melhor forma possível. Muito obrigado. Não sei se depois quiserem conversar comigo, estou disponível. Obrigado.